Um lembrete de Deus. O Pentateuco não é apenas para a antiga aliança ou exclusivamente para os judeus, mas continua sendo relevante como guia e instrução para os cristãos de hoje, comparando-o com guias de estudo em profissões como medicina ou arquitetura. O tabernáculo representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Esta presença se manifestava como uma nuvem que guiava o povo. Quando se movia, o povo avançava. Quando parava, o povo acampava. O tabernáculo sempre ficava no centro do acampamento, simbolizando como Deus deve ser o centro de nossa vida. A Bíblia descreve a organização ao redor do tabernáculo. Moisés como líder, Arão como sacerdote, os levitas divididos em 3 grupos. Gersonitas, responsáveis pelas cortinas. Coatitas, responsáveis pelos utensílios sagrados. Meramitas, responsáveis por colunas e painéis. Não basta lembrar de Deus. É necessário lembrar e praticar sua palavra. Isso implica ler e conhecer a Bíblia, pois nela está contida a palavra de Deus. Um exemplo no Evangelho de Mateus 23, versículo 5, critica como alguns judeus, nos tempos de Jesus, haviam pervertido o propósito original de certas lembretes visuais, como as filactérias e as franjas dos mantos, usando-os para ostentar seu status religioso, em vez de mantê-los como genuínos lembretes das obras de Deus em suas vidas e de como Ele os libertou do Egito. É importante manter lembretes pessoais dos milagres e obras que Deus realizou em nossas vidas, mas com o espírito de humildade e gratidão, e não de ostentação. Em Números 15, 37 a 38, Deus ordena aos israelitas fazer franjas com cordões azuis nas bordas das suas vestes. Esse mandamento tinha um propósito específico: servir como lembrete visual dos mandamentos de Deus e da sua obediência. A importância do lembrete não era apenas para aquela geração, mas para todas as gerações. Servia para lembrar os mandamentos de Deus. O objetivo não era apenas conhecer os mandamentos, mas colocá-los em prática. Advertências sobre o coração e os olhos. Não confiar no coração, pois ele é enganoso. Ter cuidado com o que os olhos veem, pois pode parecer bom, mas ser enganoso. Eva, no jardim do Éden, viu que o fruto era agradável, embora Deus tivesse proibido comê-lo. O conceito de prostituição espiritual define-se como a desobediência de Deus. Ocorre quando somos guiados pelo coração em vez de por Deus. Confiamos no que vemos em vez da palavra de Deus. Desobedecemos os mandamentos divinos, mesmo que parecem bons aos nossos olhos. A santificação começa quando uma pessoa entrega seu coração a Deus. É um processo contínuo, guiado pelo Espírito Santo. Relaciona-se com a frase do apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O papel do Espírito Santo, enviado como Consolador, ajuda, ensina e mostra e anima. Guia no caminho da santificação. Malaquias 3,16 fala sobre aqueles que temem a Deus. Enfatiza a importância da comunidade de crentes. Destaca o papel da intercessão e da oração. A verdadeira prova de fé ocorre em momentos de dificuldade, doença ou angústia. É nessas situações que devemos lembrar das promessas de Deus e manter nossa fidelidade, em vez de nos deixarmos levar pelo desânimo ou incredulidade.
como fizeram os israelitas ao verem os gigantes na terra prometida. Os lembretes visuais e espirituais são importantes para manter nossa fidelidade a Deus, mas devem ser acompanhados de obediência prática e não se tornarem meras exibições externas. Devemos lembrar constantemente de Deus e seus mandamentos, como mencionado em Números 15, 40-41, onde Deus enfatiza que tirou seu povo do Egito. O Egito simboliza a escravidão, a opressão e a falta de propósito. E Deus se apresenta como o libertador que deseja ser vosso Deus. A importância de ter um lembrete visual do que Deus fez em nossas vidas fortalece nossa fé em momentos difíceis, seja por meio de um objeto, uma experiência ou uma pessoa que nos recorde sua fidelidade. A exortação a manter um lembrete visual também aponta para a necessidade de colocar Deus no centro de nossa vida e prioridades sem relegá-lo a um segundo plano. Hebreus 12, de 1-2, é usado como um lembrete de que ao enfrentar provações devemos olhar para Deus, o autor e consumador da fé. Fomos criados não para atividades terrenas, mas para um relacionamento íntimo com Deus. Apesar das distrações e dificuldades da vida, devemos lembrar que Deus nos libertou do Egito e nos chama para a terra prometida, um lugar de plenitude espiritual. A reconciliação é central. Deus deseja que nos reconciliemos com Ele e com os outros. O lembrete visual é uma ferramenta para recordar de onde viemos e quem é Deus, assim como suas promessas e direção para a nossa vida.